Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Chamados a Despertar. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho para com este canal. Quero dar boas-vindas a todos vocês, onde quer que vocês se encontrem, seja em qualquer lugar do Brasil, norte do Brasil, o nordeste, o sudeste, o sul, o centro-oeste, onde quer que você se encontre, meu querido amigo, irmão, irmã, seja muito bem-vindo ao Chamados a Despertar. Quero agradecer a atenção que nós temos na Angola, né? Algumas pessoas mandam mensagem, ó, que nós estamos na Angola, a gente está dando, né, prestando atenção em você aí, manda um alô pra gente. Angola, aquele alô, aquele abraço grandioso. Quero mandar um abraço e uma força também para os nossos irmãos lá em Portugal. Muito obrigado, Portugal, pela atenção de vocês, aquela força. Aos nossos amigos que estão espalhados em qualquer lugar da Europa, aonde quer que você se encontre na Europa, muito obrigado pela sua atenção, muitíssimo obrigado, tá bom? Nossos amigos lá na Austrália, Japão, China, no México, nos Estados Unidos, welcome! Pessoal, nossos hermanos argentinos, muito bem-vindos a todos vocês. E para todos, onde quer que você se encontre, muito obrigado pela atenção e o carinho que vocês doam aos Chamados a Despertar. Fico muito feliz e imensamente grato. Estou eu aqui com o meu PC. Tive alguns problemas aí técnicos, né? Fiquei inválido, né? Interneticamente, para me fazer, né, os meus vídeos, minhas lives. Mas os Chamados a Despertar, quando eu falo que esse canal ele é de vocês, eu não minto, porque vocês é que praticamente tomam conta deste canal, não é verdade, Fabiana? Minha amada e doce Fabiana está ali só no fazendo os lindos amigurumis, os bonequinhos dela. Então ela tá ali, mas está aqui presente. E qualquer coisa, Fabiana, joga o seu pitaco aqui, que a gente... Aqui é interação total, tá bom, meu amor? Tá bom. Beijinho pra você. Beijo. Lindona. Então, pessoal, né, eu fiquei meio possibilitado aí, problemas técnicos, o meu modem roteador queimou, minha internet de 20 megas, eu falei, pô, me lasquei. Mas o Chamados a Despertar tem muitos amigos, e cá estou eu de volta, né? Estou firme e forte e com força total para fazer os vídeos para vocês. E me aguentem, né? Se não tivesse tido esse problema, teria tido vídeo segunda, terça, quarta. Hoje é quinta? Quinta. Quinta-feira. Opa, hoje nós estamos aqui. Presente, professor, estou aqui. Então nós estamos aqui. E amanhã já volto os relatos. Você que já mandou os seus relatos. O pessoal tá mandando um punhado de beijo pra você aqui. Ai, um beijo, pessoal. Tá mandando um beijo pra você. Está aqui na correria, na luta. E pessoal, obrigado pelos relatos. Mandem seus relatos. Eu, né, tô gravando. E a partir de amanhã a gente vai começar a mandar esses vídeos aí pro canal. Vamos aqui ler, interagir. Porque os relatos engrandecem demais o canal. Vocês não têm noção. A força que tem os relatos de vocês. Eu só tenho a agradecer, tá bom? Pessoal, sem mais delongas, vamos ao que eu quero papear, né? Um bate-papo legal com vocês, descontraído. Quero trocar umas ideias com vocês. E eu quero falar de algo muito sério e de algo que cria uma grande dúvida nas pessoas. E não é por menos. Eu vou falar de um nome que para muitos ele é familiar, já ouviram em outros canais, em outros vídeos, já leram em alguns sites, pessoas que vêm aí estudando, pesquisando, e alguns nunca nem ouviram. Então eu vou falar sobre os arcontes, né? Muitas pessoas utilizam esse nome para causar um certo medo e mal-estar nas outras pessoas. E pelo que eu vejo, eu ando percebendo, existe, para vocês terem uma noção aí, muita desinformação
ao que eu aprendi, ao que eu vi sobre os arcontes. Começou. Nunca acontece isso. Porque eu for gravar agora, tem um cidadão que ligou um som de funk no último volume aqui na porta da minha casa. Olha só. Tiraram ele daqui. Tava parado, nunca acontece isso. Mas vamos lá. Muitos falam sobre, né, os arcontes. Aí você vai fazer uma pesquisa, já passou, o danado já foi embora, foi retirado, né? Então muitas pessoas falam, né, a respeito disso, sobre os arcontes, mas se você for pesquisar na realidade, você não chega a uma substância concreta, digamos assim, algo, né, algo tangível. Sempre fica aquela coisa assim, superficial. Então alguns dizem que os arcontes são o quê? São consciências. Consciências que não criam, eles apenas copiam, né? Alguns dizem que a maioria do que você ouve dizer é que são consciências. Consciências, tudo bem. Consciência, mas eu quero saber que consciência, né? Os arcontes, eles não têm criatividade, eles apenas copiam, certo? Tudo bem. Mas eu acho que para se falar desse assunto, precisa-se de ser bem claro, para que as pessoas venham compreender o que realmente é isso. Porque eu ia gravar esse vídeo no ano passado sobre os arcontes. Mas aí, o que eu fui sugerido pelos meus mentores? Espera, Marcelo. Espera. Deixa as coisas rolarem no canal, né? Nós estamos com você. E o que eles me sugeriram? Mas primeiro, para você falar, certo? Eu quero que você sonde o que é se dito sobre arcontes para as pessoas nos canais, nos sites, para você perceber o que eu posso dizer, a carência de informações ou clareza a respeito do que vem a ser isso. E não deu outra. Eu fui pesquisar e o que acontece? Realmente, para mim, se eu não conhecesse, o que acontece? Eu estaria confuso. Ficaria assim, mas arcontes? Mas como é que é esse negócio? Servem aos dominadores? São conscientes? Mas que consciência, né? Não criam? Como assim não criam? São consciências que não criam e só copiam? Pô, mas aí se eu fosse uma pessoa assim que não conhecesse, minha mente estava dando umas bugadas, minha mente estava ali contorcendo, né? Se eu fosse um pesquisador, é que se eu fosse olhar o que se é dito sobre arcontes na internet. Vamos lá. Eu não baseio Chamados a Despertar em obra de ninguém de nada. Baseio nas minhas experiências, sei a minha origem cósmica, sei a minha essência cósmica, de uma essência draco-reptiliana. Tenho contatos com seres que muitos não terão, porque são pessoas que, dentro das suas incredulidades, não darão espaço para que seres assim se aproximem e abram contato perante pessoas estarem tão presas e amarradas e aprisionadas nesta realidade, tá? Eu tenho trazido informações para vocês para montar uma linha de raciocínio, porque nada mais, nada menos eu peço para vocês: parem, pense, reflita e analisem as coisas que eu falo, né? Não precisa tomar elas como a sua verdade, mas pelo menos pensa no que eu digo. Pensa se faz sentido para você ou não. E o engraçado é eu contar um negócio aqui rapidinho, vou dar uma fofocadinha. Encontrei com um pastor, e esse pastor, ele tinha 12 anos de ministério. Pô, Marcelo, você tem um canal lá no YouTube? Tem mesmo, né? É o Chamados a Despertar. Eu já fiquei meio assim, né? Mas será que vai me dar uma pedrada? Vai me dar uma paulada? Pô, Marcelo,
eu comecei a ver seus vídeos, eu já fiquei meio assim tenso, né? Já comecei a olhar pros lados, né? Olhei na mão dele, senti um pedaço de pau, senti uma arma, né? É, pastor, é? Não, não me chama pastor mais não, que eu não sou mais não, eu mesmo? O que aconteceu? Rapaz, eu caí na besteira de assistir os vídeos desse seu canal. Eu assisti mais ou menos uns 50. Sério? Sério, eu assisti, Marcelo. E eu gostei do que você estava falando. A monitor apagou. Mesmo, eu gostei. E para te falar a verdade, quando você fala pare, pense, reflita e analise, rapaz, eu comecei a pensar nesses vídeos seus. Comecei a analisar essas informações, tentando achar uma forma de te derrubar, né? Assim, dentro da minha mente, achando uma forma de falar, não, esse cara tá... Ele é louco. Rapaz, mas você começou a falar umas coisas que começou a mexer comigo e fazia sentido. Começou a fazer muito sentido, rapaz, e eu abandonei o ministério. Aí eu já comecei a ficar mais relaxado, só... Aí já fiquei mais relaxado, eu abandonei o ministério. Ah, é? Não senti mais vontade, não. Aí eu pensei, pô, né, pelo menos, menos mal, né? Eu não corro risco de tomar aqui uma paulada no meio da cabeça da muleira. Mas é isso que eu falo pra vocês. Pare, pense, reflitam e analisem. Pensem com calma, né? Então, esse assunto é um assunto sério, é um assunto que eu vou abordar com vocês, para que vocês reflitam, tudo bem? Vamos lá. Eu tenho falado para vocês que quem domina o planeta Terra são seres alienígenas, e dentre esses está o dragão vermelho, e as pessoas não sabem, Orion, talvez provavelmente domingo tenha um vídeo novo de Orion. Por que provavelmente? Porque eu dei uma atrapalhada aí nos meus vídeos durante a semana. Mas, né, calma que talvez domingo tenha um vídeo bom de Orion. O dragão vermelho, as pessoas não têm noção o que é esse ser, tá? Domina e controla o planeta Terra. Temos os dracos reptilianos, temos insetoides, temos uma banda de greys, que podemos chamá-los de hostis. Nós temos os magos negros, que estão associados a eles. E os magos negros são os responsáveis pela, como eu posso dizer, pela queda gigantesca de frequência da Terra, onde até mesmo eu fiz um vídeo falando porque os animais eles se alimentam. Nós temos pleiadianos, que estão compactuados com essa, poderíamos chamar com esse grupo, né? Com essa união. Nós temos inúmeras outras raças extraterrestres, numa grande minoria, que também faz parte, né, do que podemos chamar desse grupo. Esse grupo coordena esse planeta. E esse planeta, na sua dimensão física, né, é uma dimensão onde eles criaram. Lembra quando eu falei para vocês que nós fornecemos o combustível, a energia, através do ectoplasma que nós liberamos para que eles construam essa realidade? Somos nós, eu, vocês, somos nós que mantemos a dimensão. Pera aí, senão meu celular aqui vai caindo no chão aqui, aí acabou a live. Aí eu choro. Mas aí somos nós que mantemos a dimensão. Somos nós, sou eu, sou você, a Fabiana, meus filhos. Todos nós mantemos isso aqui, vivendo a dimensão. Beleza? Tudo bem. O que eu quero passar para vocês? Eles são uma associação, ou uma aliança, achei a palavra certa. Aliança extraterrestre com propósitos hostis e dominadores. Tá bom? E nós aqui somos o seu gadinho, que estamos em cima do pasto no planeta. Mas os domínios dessa aliança não se limitam somente na nossa dimensão. Ela está presente também na dimensão espiritual, na quarta dimensão todinha. Então os domínios dessa aliança alienígena se encontram lá. Então quando nós saímos daqui, nós desencarnamos,
nós vamos para, né, o que podemos falar de astral mundo espiritual, lá continua ainda o domínio e o jogo deles. Quem está no chamado a despertar desde o começo já está super ciente disso. Tudo bem, eu quero tentar ser o mais claro possível. Agora vamos fazer o seguinte, vamos entrar na mente desses extraterrestres. Convido vocês a virem comigo a entrar na mente de um extraterrestre. Vamos lá. Deixa eu só aqui mexer o meu mouse, senão o monitor apaga. Vejam bem. Eu pertenço a uma aliança extraterrestre. Essa aliança extraterrestre é um exemplo, hein? Senão o povo fala, ele falou que pertence à aliança extraterrestre. Tem uns meio voado aí que depois vai sair falando, criticando. É um exercício mental. Você vai imaginar, tá? E vamos entrar na mente de um extraterrestre. Olha só, vamos lá. Eu pertenço a uma raça extraterrestre que pertence a uma aliança, tá? A uma aliança. Essa nossa aliança, nós temos compreensão que nós temos um domínio com bilhões, mais bilhões de que podemos chamar de espíritos ou consciências eu maiores, que são fragmentos de eu superiores que vêm do espaço afora, do universo afora e vêm cair aqui no planeta Terra, e nós aqui, a minha aliança na qual pertenço, nós manipulamos, nós controlamos todos esses seres, tá bom? Consciências, né, digamos assim, espíritos, os eus maiores, que vieram dos vastos lugares do espaço como uma consciência de energia fragmentada de um eu superior, que chegando aqui nós amoldamos num espírito, num corpo espiritual da forma humana terráquea 3D, e nós vamos trabalhar esses eu maiores dentro da nossa energia densa, da nossa aliança extraterrestre. Beleza. Nós vamos criar uma dimensão física para eles, na qual será denominada por eles de terceira dimensão. Nessa dimensão, nós enviaremos eles encarnarão, nascerão em corpos lá físicos e depois de um certo tempo desencarnarão. Por quê? Na realidade, eles serão os mantenedores dos nossos propósitos, gerando uma carga de energia na qual nós precisamos, e nós utilizaremos essa energia para as nossas naves, para propósitos fora do planeta, para também manter essa dimensão tridimensional e também a dimensão, né, a quarta dimensão, que é a espiritual astral, e também nós nos alimentaremos desta energia, que será um manjar dos deuses para todos nós. Bom, aqui estou falando eu, né, um reptiliano, mas nós somos muitos. Beleza. Bom, vão entrando no raciocínio. Aí o que acontece, tá? Vai se justificando, vai tocando a dimensão. A dimensão vai ali. Só que como extraterrestres, detentores de uma tecnologia que nunca vocês, seres humanos tridimensionais, jamais saberão ou terão acesso, porque vocês não passam de um bando de escravos, criados para serem escravos de nós, alienígenas, que somos seus deuses. Beleza? Aí o que acontece? Nós não vamos ficar aqui o tempo todo vindo interagir com vocês, tá?
Nós iremos interagir muito, mas não o tempo todo. Agora, o que acontece? Nós precisamos usar a nossa tecnologia, na qual nós extraterrestres desenvolvemos, nós criamos, que seria uma tecnologia que vamos dar o nome de Arcontes. Tecnologia Arconte. Por que Arconte? Se bem que na realidade o nome real não é Arconte. O nome real eles têm lá. O homem chamou isso de Arconte. Mas essa tecnologia, os seres humanos, se eles não pudessem fazer algo parecido, eles criariam talvez androides. Ou criariam ali, robôs que pudessem realizar tarefas para eles. Tudo bem? Mas os seres humanos são, podemos dizer, tão limitadinhos, tadinho desse bando de escravos. Mas nós, como seres alienígenas, nós possuímos conhecimento que vocês nunca, mas nunca nem sonharão, nem depois do desencarne. Mas quando vocês retornarem para os seus eu superiores, aí vocês entenderão tudo que nós estamos fazendo com vocês. Mas agora vocês não compreenderão. Vocês baterão cabeça na parede e não encontrarão as respostas. Tadinho de vocês. É tão bom ver vocês todos desorientados e nós manipulando vocês, fazendo vocês serem o quê? Nossos escravos, nossos bichinhos de exploração. Mas nós temos uma tecnologia na qual vocês nunca entenderão, que seria uma energia que poderíamos chamar inteligente. Muitos chamam de consciência, mas vamos chamar nós essa tecnologia de uma inteligência que poderíamos chamar artificial. Mas ela é uma tecnologia que vocês não podem compreender. Porque ela pode ser física e ao mesmo tempo transmutar a sua aparência para algo que para vocês na terceira dimensão não é física. Seria mais ou menos que nós pudéssemos colocar, jogar em seu planeta, tanto na quarta dimensão quanto na terceira dimensão, uma névoa. Imaginem essa energia, uma névoa invisível ou uma névoa ectoplasmática, na qual ela é programável. Ela é programável. Nós podemos programar, trabalhar com essa névoa ou esse ectoplasma e nós podemos criar realidades, modificar realidades, conforme a necessidade de adaptação do nosso trabalho ou da nossa dimensão, tanto na terceira quanto na quarta dimensão. Então nós vamos criar seria uma fumacinha, uma névoa invisível, ectoplasmática, que vocês nunca, mas vocês nunca saberão ou entenderão ou terão discernimento sobre ela. Essa névoa, ela é programada como nós programamos, como eu programo o meu computador. Mas o meu computador, ele é o quê? Ele é composto por quê? Por memórias, um processador, um disco rígido, alguns já têm SSD. Então meu computador eu sento aqui e programo. Mas imagine uma tecnologia que vai muito mais além do que vocês não conseguem compreender, que seria você controlar uma fumaça. Eu acho o exemplo mais aproximado para que vocês entendam. Pois os arcontes não são pessoas, não são seres.
Ah, são consciências. Sim, me fale de uma consciência, explique o que é essa consciência, como ela funciona. É muito fácil. Ah, é uma consciência. É uma consciência que não cria, ela só copia. Tem que ser objetivo. As pessoas têm que ouvir o objetivo e não essa, não sei, especulações. Especulações tem demais. Então imaginem uma névoa, um ectoplasma programável. E eu posso programá-lo por milímetros. O que eu quero fazer, eu vou programar. Eu manipulo a dimensão. E quem alimenta esse ectoplasma programável, que é uma tecnologia alienígena? Quando eu estou com ódio, eu libero, exacerbo o ectoplasma, eles se alimentam. Quando eu estou em depressão muito triste, eu exacerbo o ectoplasma e eles se alimentam. Esse ectoplasma, e vocês sabem aonde estão os dracos reptilianos? Os reptilianos estão mais ou menos, me empreste seu celular um minutinho. Eles estão assim, ó, no estádio de futebol, eles estão assim, aqui ó, controlando, como que um aparato, como se fosse um tablet, um celular, controlando a névoa, sugando os ectoplasma lá no show de rock and roll, lá no show de pagode, de samba, sertanejo, do que vocês quiserem, lá no estádio de futebol. Os reptilianos ficam assim, pô, cara, hoje nós vamos faturar, hein? Vamos, pera aí, liga o dispositivo aí. E aquela névoa, arcontes, tá? Os arcontes vêm e começam a capturar os ectoplasma. E vai catando. E eles estão lá só assim, ó. Agora é o seguinte, nosso chefe mandou criar uma tempestade com um furacão aqui dentro do estádio. Controla aí os arcontes, que não são seres, tá? São uma tecnologia, e essa tecnologia cria um imenso furacão dentro do estádio, matando todo mundo. Beleza, vamos embora. Já, além de adquirirmos a energia, nós criamos o quê? Nós criamos como pode dizer, os problemas, né? Porque eu tenho que controlar meu vocabulário, senão eu falo, né, palavras fortes. Aí o que acontece? Estamos lá no show. Reptilianos, greys, insetoides, só invisíveis, né? O povo tá lá, vai, fulano, vai! E exacerbando aquele, só aqui, ó. Só no controle das suas tecnologias, só puxando. Aí, como eles são hostis, eles falam assim, agora vamos utilizar essa tecnologia arcontes e vamos criar na mente deles o quê? Estimulando o quê? Ódio, raiva e um querer matar o outro. E sabe aonde é que eles fazem isso? Essa tecnologia que as pessoas nem imaginam, elas entram pelas nossas narinas, pelo ar que nós respiramos, adentram o nosso cérebro e nos programam, tá? Nos programam sem o ser alienígena precisar de entrar com ondas na nossa mente. Então, às vezes, eles nem trabalham, eles nem fazem muitos trabalhos, não. Eles ficam mais de boa mesmo. Eles falam, não, vou cansar o meu cérebro, não. Vamos usar os arcontes. Os arcontes, aqui, amor, obrigado, tá? Os arcontes vão fazer tudo para nós. Por quê? Porque é uma tecnologia controlável, ela é programável pelos seres alienígenas hostis. Isso é os arcontes. Como que os arcontes, eles fazem manutenção na dimensão, sabe? Eu falo que existe uma bolha ectoplasmática, que é a nossa dimensão. Vocês já assistiram muitos chamados a despertar. E eu já falei para vocês que a nossa realidade é uma bolha ectoplasmática, uma bolha de plasma. Então eu sou um holograma. Tudo isso aqui é um holograma alienígena na qual a humanidade não tem compreensão de entender, porque você acaba dando um bug no seu cérebro em imaginar, né, que o pendrive do Akar aqui, ó, que o pendrive do Akar é o quê?
ele é físico. Você fala, não, Marcelo, isso é físico. Não, isso aqui é um holograma. Isso é um holograma avançadíssimo, como o seu corpo, que você acha que é matéria, é uma matéria dentro da terceira dimensão. A terceira dimensão é um holograma e você é o quê? Você é um holograma. Para vocês entenderem o que é essa nossa realidade, tá? Que é a nossa realidade. Então, esses arcontes, eu estou colocando um exemplo de uma névoa, né? Uma névoa, uma fumacinha transparente programada. Você consegue, o humano consegue controlar uma fumaça que venha sair de, vamos dizer, pode ser aí de uma chaminé, você controlar ela para ela até matar, para ela causar uma tempestade, para ela modificar, se eles quiserem adiantar em alguns minutos ou segundos, eles podem. Não existe a viagem no tempo. Eu aprendi isso, e porque se existisse a viagem no tempo, meus amigos, estava tudo acabado. Vamos fazer tudo que os nossos instintos carnais desejam, porque esse domínio nunca iria acabar, porque eles sempre estariam voltando no tempo e sempre dando um jeitinho no momento em que eles iriam perder. Então eles nunca perderiam. Então não existe a viagem no tempo, é uma utopia. Se existisse a viagem no tempo, nós estávamos perdidos. Vocês acham que os Dracos reptilianos ou essa aliança alienígena iria perder? Ela iria sabotar a realidade o tempo todo. Nunca sairíamos disso daqui. Então eu falo para vocês. Então, eles conseguem, eu usei uma névoa, né, uma névoa de plasma, para dar um exemplo, para que o teu cérebro consiga criar uma linha de raciocínio para compreender o que é isso. Então eles conseguem controlar o tempo, eles controlam, sabe quando, por exemplo, o alienígena chega e fala assim para você lá no mundo espiritual, vamos dar um nome aí, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Roberto, você está no paraíso, aí você vê aquele paraíso maravilhoso, né? Mas agora você vai para o umbral e de repente modifica todo o ambiente, dá aquela transmutada e de repente você se vê na escuridão. Sabe quem faz isso? Os arcontes. Como? Eles criam no computadorzinho deles, digamos assim, né? O fulano, modifica setor do plano espiritual. Aquele setor, nós vamos receber uma leva de desencarnados e nós precisamos de transformar aquele setor, que muitos deles chamam de penumbral, em paraíso. Mas aquele setor, tá bom? Vamos mudar isso agora. Aí o que acontece? Você acha que o alienígena vai lá, pensa, transforma? Não. Eles pegam a tecnologia deles, uma tecnologia incansável, mandam os arcontes, que não são pessoas, não são seres, seria uma... Dentro para vocês raciocinarem, é uma tecnologia que nós não temos compreensão. Então eles utilizam os arcontes, que, para quem sabe o que é arconte, quando eu falo arconte, acho que é um ser, uma pessoa. Então essa névoa programada vai lá e manipula e cria uma realidade, cria prédios, cria ruas, cria nuvens, cria situações. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui agora. Eles estão presentes aqui, aí, em qualquer lugar. Eles sabem o que eu estou fazendo, sabem o que vocês estão fazendo, sabem o que todo o planeta faz. Ah, Marcelo, você me desanimou, bichão. Você me desanimou agora. Agora o bicho pegou, Marcelo. Você mostrou que... Eu achava que eles já tinham um poder psíquico-mental poderoso sobre a humanidade. Programava tudo, mas agora você me desanimou, nego velho. Agora eu tô vendo que não tem escapatória não, né? Se ficar o bicho... Como é que é? Se correr o bicho... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, Marcelão. E aí? Dá uma solução, homem. Você fala um trem desse, né? Uai, você fala um trem desse, e tem que dar uma solução. É onde eu falo pra vocês. Aonde eu falo pra vocês. Eu vou fazer um vídeo da pornografia. E eu vou ser muito claro
e muito específico. A única saída para sair disso daqui é com auxílio externo, como os nossos eu superiores, os meus e os de vocês. Controlar nossos pensamentos, controlar nossas euforias. É difícil, Marcelo, é difícil, cara. É difícil demais, é difícil mesmo. Eu peno com isso. O que acontece? Você se esforçar para o quê? Para não sentir raiva. Você passar a pensar menos em você. No seu sentimento egoísta de se ver somente você. Né? Se eu for o quê? Se eu for, né, num estádio de futebol, ou se eu for numa festa, ou se eu for em concentração de multidão, eu vou perder o meu controle. Igual na pornografia. Se eu fosse assistir um filme pornográfico, eu vou ficar excitado. Aí o que eu faço? Eu não posso assistir. Eu vou o quê? Fornecer alimento? Eu vou fazer um vídeo sobre a pornografia, vai ser um vídeo pancada mesmo. Amanhã. Se tudo der certo. Então onde eu falo eu vou tomar uma cerveja, eu vou alterar o meu estado, eu vou fumar um cigarro. Ai, se eu não fumar eu fico nervoso, nervosa. Eu tenho que comer uma carninha no churrasco, né? Eu vou no show, né? Aí você vai nesses lugares, até dentro da sua casa, né? Às vezes a gente fica nervoso mesmo, a gente fica ali bravo com alguma situação, contrariado com algo. E o que acontece? A gente dá uma desequilibrada, você fica nervoso. Acontece com todo mundo e comigo não é diferente. Então é o autocontrole. O autocontrole. Por exemplo, esses arcontes, que é essa tecnologia, nanotecnologia, porque os seres alienígenas trabalham com nanotecnologias que a humanidade não tem compreensão de imaginar o nano disso. E nem terá. Jamais. Então eles trabalham com essas tecnologias e o tal do arconte nada mais é do que uma tecnologia. É um material utilizado por essa associação ou essa fusão. Como é que eu tinha usado a palavra agora antes para denominar? Eu já esqueci. Essa aliança alienígena hostil. Então, eles podem o quê? Eles podem adaptar a realidade para você. Fora seres alienígenas que ficam administrando e controlando esses seres. O grande senhor dragão vermelho com os outros dracos reptilianos controlam a tecnologia em massa no planeta, mas tem aqueles... Vamos imaginar o seguinte? Eu pensei no exemplo, né? É aquele negócio, igual eu estava falando aqui, vigiar, vigiar, vigiar e vigiar. Temos que nos vigiar constantemente, porque o nosso corpo já é programado para nos derrubar. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar uma operadora, não vou citar nome. Vamos pegar uma operadora? Vamos eu e vocês criar uma operadora de telefonia celular, tá? Vamos criar uma operadora chamada Alfa. Eu dei o nome de Alfa. É a operadora de telefonia celular. Com esse sinal que nós vamos expandir nas nossas antenas, na central, vamos colocar a nossa central da operadora Alfa na maior cidade do Brasil, São Paulo. Então ali está o comando, o quartel-general da operadora Alfa, lá em São Paulo, tá? E o que nós vamos fazer? Com essa operadora, nós poderemos controlar o clima através do quê? As nossas antenas emitirão uma névoa, um ectoplasma, ou para algumas pessoas poderia ser uma vibração, uma corrente vibratória de sinal de pulso, mas ela vai interagir com o campo plasmático. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou, através da minha central, eu vou controlar o clima no Brasil. Vamos trabalhar com o Brasil. Então, lá eu controlo o Brasil. Eu posso fazer chover, tá? Chover, ter tempestades
no sul, lá no Rio Grande do Sul. Eu quero detonar Porto Alegre hoje. Porto Alegre vai ter uma chuva com uma enchente gigantesca. E eu quero, né, torrar os nordestinos. Vamos lá para Paraíba. Um abraço para Porto Alegre, um abraço para minha Paraíba, um abraço para São Paulo, na qual estou citando os exemplos. Então nós vamos ali pegar João Pessoa na Paraíba e vamos causar uma seca com calor. Vamos talvez criar algo que eles chamarão de aquecimento global. Então vamos fazer o seguinte: Operação 1 vai detonar Porto Alegre. Operação 2 vamos detonar João Pessoa. E eu quero, ainda por cima, causar uma grande tsunami que venha a varrer a cidade do Rio de Janeiro. Um abraço para o Rio de Janeiro. Então vai uma tsunami que vai matar os cariocas. Para vocês perceberem. Aí o que acontece? Nós vamos controlar da nossa central e isso irá acontecer. E como é chamada a nossa tecnologia pela qual nós trabalhamos para fazer tudo isso? O que será essas ondas de vibração? O que será, né, essa emissão essa névoa que vai transformar esta realidade? Nós chamamos de arcontes. Pessoal, vamos utilizar os arcontes e os arcontes vão interagir e vão fazer o que nós programarmos eles para fazerem. Então, os arcontes não permitirão que no Nordeste se forme chuvas. E nós iremos interagir para que os raios solares torrem aquilo como se fosse um micro-ondas. E vamos ver quantas pessoas vão desencarnar. Tá bom? Agora, nós vamos usar o outro setor para fazer o quê? Para concentrarmos uma grande massa de chuva, de nuvens de chuva, e nós não vamos deixar essas nuvens de chuvas dissiparem ou acabarem. Nós vamos abastecê-la o tempo todo. E vamos inundar Porto Alegre. E vamos fazer o seguinte: nós vamos causar um terremoto oceânico próximo ali à faixa territorial do Rio de Janeiro, e nós vamos estimular através desse campo de energia o quê? Nós vamos criar ondas gigantescas de 10, 20 metros que vão adentrar o Rio de Janeiro. Vamos utilizar os nossos equipamentos arcônticos. Então eles vão interagir. Nós vamos programar lá de São Paulo, que é o quartel-general da nossa operadora Alfa, e, né, a tecnologia arcôntica, essa emissão de energia, ou esses seres, essa névoa. Vou trabalhar com névoa agora, vou fixar. Essa névoa, ela vai o quê? Ela vai fazer tudo isso, conforme programada ela. E ela não erra. Ela vai trabalhar com perfeição. Mas aí nós temos que mandar algumas naves. Mande um esquadrão com 20 ou 30 reptilianos. Mande um esquadrão Grey, né, Zeta Reticuli. Mande um esquadrão insetoide. Para quê? Para que eles levem os seus tablets, né, ou seus smartphones. Eu estou falando um linguajar que você conhece aqui, para que você venha a entender. Mande eles levarem os smartphones, os tablets de programação para operarem lá. Por quê? Porque além de nós darmos o comando central principal aqui de São Paulo, na nossa operadora Alfa, para os arcontes, eles vão lá como quê? Eles vão como técnicos. Técnicos para verificar se está ocorrendo tudo bem, se os arcontes eles não estão falhando. Para ver se os arcontes não estão tendo algum erro. Por quê? Por que eles não erram? Por que os arcontes trabalham de forma certinha? Porque eles controlam eles o tempo todo, fazendo programações o tempo todo. Como, por exemplo, tem as antenas de telefonia celular, não é verdade?
Não tem os técnicos, cada cidade tem o seu posto central, tem os técnicos que sobem nessas antenas, fazem manutenções nos equipamentos para que ela sempre funcione, mas nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós não temos conhecimento aprofundado de tecnologias, então nossos equipamentos vivem dando falha, mas o deles não erram, por quê? Porque além deles terem um conhecimento perfeito da tecnologia perfeita, fazem o trabalho perfeito, eles não deixam esses arcontes, essa tecnologia que eu coloquei para sua mente entender como uma névoa, é névoa de plasma que ela é controlável, né? Mas Marcelo, mas dizem que é uma consciência. Bom, se você for partir para o lado que essa névoa programada, ela age conforme a vontade deles, é a consciência deles que trabalha em cima dessa tecnologia. Então não é como muitas pessoas tentam classificar os arcontes. Então se eles precisar, quem opera os arcontes? Quem opera? Antigamente, muito antigamente, vamos voltar muito no tempo atrás, mas muito, na época dos pergaminhos e relatos bíblicos ou até mais atrás. Vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber que esses arcontes eram associados a quem? Aos répteis. Ao povo serpente eram associados aos reptilianos. Por quê? Porque pessoas paranormais, pessoas com sensibilidade gigantesca que conseguiam perceber quem que eles viam como operando os arcontes. Os arcontes têm uma manifestação arcôntica. Arcôntica. Por exemplo, em Uberlândia. Aí chegam lá os médios, né? Vai, o Marcelo chega lá. Pô, eu tô percebendo, eu tô sentindo a energia. Vamos ver se a gente acha. Pera aí, cara. Ali tem um reptiliano. Olha só. Eu recebi. São arcontes, mas é reptiliano. Porque o reptiliano tá lá assim, ó. Tô controlando aqui a tecnologia. Tá de boa. E aí, paranormal? Beleza? Estamos aí. Você que é um arconte? Aí eles eram associados ao povo serpente, porque quem controla essa tecnologia, pessoal, quem é o poder supremo no planeta Terra? Quem controla o planeta com mão de ferro? Os Draco-reptilianos e reptilianos, formado com uma parceria com magos negros, com insetoides, com Greys hostis que vieram de Zeta Retículo, e os Greys hostis que estão trabalhando com eles já dizimaram sistemas solares. Não são brincadeira. Mas aí, Marcelo, tá bom, você falou, agora você traz um pouco de solução. Vigiai, 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 controlai vossos pensamentos para que essa tecnologia não manipule e controle você, embora nós somos extremamente controlados e manipulados por ondas de frequências do que nós chamamos de quê? Dos reptilianos e outros alienígenas que acessam nossa mente pelo complexo R, mas aí é que tá. Meditação, a meditação, Fabiana está aqui, Fabiana é testemunha, a meditação é algo que nos consegue controlar. Ter o autocontrole, a meditação te ajuda a ter o autocontrole. Eu vou falar para vocês. Esses dias a gente estava aqui sentado aqui assistindo uns vídeos de 2007, 2006, com os meninos tudo pequenininho. E eu fiquei me olhando nos vídeos, que a minha cunhada, ela na época tinha máquina fotográfica digital, e ela gravava e depois dava pra gente um CD com as gravações pra gente guardar. Então eu fiquei me observando, e eu não gostei daquele cara que eu via ali nas filmagens. Porque era uma pessoa... Eu olhando, eu não me senti bem em olhar para ele e ver o quanto que ele era, de uma certa forma, controlado, manipulado, muito de impulso, né? Hoje eu tava brincando aqui com os meus cachorros, e tem um cachorro da gente, né, Bia? Que parece o nosso pitbull, parece um moleque.
Eu olhando no olho dele, eu passando a mão na cabeça dele, eu não conseguia entender o porquê que eu não passava nem a mão na cabeça de nenhum bicho. Assim, eu era indiferente com os animais. Então o que acontece? Hoje eu vi que depois que eu comecei a meditar, que eu comecei a fazer esse trabalho de autocontrole, né? Hoje eu estava passando a mão na cabeça do cachorro e pensando, por que eu era daquela forma? Porque eu não tinha o autocontrole sobre mim. Embora nós, vamos ser sinceros, como nós todos ainda somos muito hipócritas e temos muito que melhorar. Nós somos tão imperfeitos. E não alcançaremos a perfeição aqui jamais. Porque a perfeição é algo inalcançável nessa dimensão. Mas nós podemos fazer o nosso melhor, nós podemos dar o nosso melhor para que nós venhamos a nos autocontrolar. E o autocontrole é algo que faz toda a diferença. Então é quando você não vai exacerbar, você não vai ectoplasmar em excesso, seja na raiva, seja no ódio, na fúria, seja em outros sentimentos, né? Muita euforia, né? Então nós podemos nos controlar e sabotarmos entre aspas, em partes, os arcontes, que são uma tecnologia operada por seres extraterrestres. Porque as pessoas, pelo que eu percebi, pelo que eu vi, eles dão poderes demais aos arcontes, né? As pessoas pensam que eles são como deuses, né? Eles criam a realidade. Eles trabalham, eles criam a realidade, mas o quê? Eles criam sobre o controle e a programação de uma raça alienígena que está ali por trás, comandando, entre aspas, os seus equipamentos de controle. Eis os arcontes. Então nós não devemos nos preocupar, porque tem gente que põe os arcontes como maior perigo. Nós devemos nos preocupar mesmo com nós, tá? Nós somos o maior perigo para nós, porque somos nós quem alimentamos eles. A partir do momento que você tem consciência, assim como eu e todos temos, nossa obrigação é o quê? É parar de alimentá-los. Embora não seja 100% possível, porque somos humanos, estamos vivendo nesta realidade, estamos suscetíveis a ela, e nós temos muitos obsediadores, mas nós podemos nos esforçar, e esse esforço nos aperfeiçoa cada vez mais para sermos melhores, ressaltando que nós não conseguiremos ser perfeitos. Então, nós temos que nos autoconhecer, aceitarmos nossos defeitos, para podermos traçarmos um plano, para podermos nós melhorarmos. Porque enquanto você não ver quem você realmente é, não adianta ficar pagando de bonzinho, pagando de pessoa boa, que não vai adiantar nada, não passa de uma hipocrisia. Hoje mesmo eu estava conversando com a Fabiana, ela estava aqui assim, você é insuportável, né? Você é muito insuportável. Outra mulher não te suportaria não é, Fabiana? Com certeza. Você é muito insuportável. Tem hora que você é insuportável, Marcelo. Você é chato pra danar. Como você é chato. Então assim, eu não sou perfeito, não fico pagando de santo, não fico pagando de pessoa da luz, né? Como até havia ressaltado naquele vídeo lá, né? Que as pessoas... Porque tem uns caras que falam na internet que parece santo. Iluminados, parece a mesma coisa de santos. Eu não, eu sou super imperfeito. Então onde eu falo para vocês, os arcontes são isso, simples assim. Aí vocês vão pesquisar outros trabalhos, vocês vão ver pessoal botando medo em vocês, pondo medo com força, botando esses seres como que não são seres, como se fosse um demônio. E na realidade é uma tecnologia de procedimento dos dracos e reptilianos. Os dracos reptilianos é malandro demais. Você tem que entender o jeito que eles funcionam, né? O que eles fazem? Eles tiram um pouco ali de você, né? A apreensão, a vigilância sobre eles. Opa, eu tenho que ficar esperto com os reptilianos, os dracos reptilianos. Aí o que eles fazem? Não, nós temos, né? Toda hora meu monitor tá apagando. Pera aí, não vai apagar isso aqui mais não. Então o que eles fazem? Eles fazem assim, ó. Vamos pegar, né? Vamos pegar as ondas de celular, né?
Vamos botar as ondas de celular, que eles são algo extremamente perigoso para eles. E aí eles falam assim, pô, cara, nossa, as ondas de celular, cara, as ondas de celular, eles criam a realidade, elas são uma coisa muito que nós não conseguimos entender, eles não criam, as ondas de celular não é capaz de criar, elas apenas copiam um sinal que elas pegam e multiplicam esse sinal, as ondas do celular, a gente, nossa, eu tô morrendo de medo, temos que tomar cuidado, ela manipula todo mundo, e eu fico assim, ó, é isso aí. Enquanto os boboca ficam lá morrendo de medo das ondas do celular, ninguém liga pra nós. Então nós ficamos aqui todo mundo intacto, só observando os bobão morrendo de medo e a gente aqui observando e olhando. Tá vendo? Olha lá, ó. É tudo um bando de analfabeto retardado. Fazer o quê, né? E ainda se acham melhores que os outros, olha lá. Não conseguem entender nada. Enquanto nós estamos aqui morrendo de dar risada, eles estão lá morrendo de medo das ondas dos nossos celulares. É muito simples. Eu digo para vocês, não temam os arcontes. Não temam a tecnologia. Os reptilianos tiram o foco deles, né? Eles não querem que você tenha foco em cima deles. Querem que vocês creiam em tudo, de menos neles. Porque aí você não vai combatê-los. De forma que, vibrando na energia contrária a que eles vibram. Então você vai ficar na sua. Ai, eu tô com medo do arconte. Ai, o arconte. Né? Aí fala, peraí, parou. Bicho, meu, véi, isso aí, esses caras é bobo, cara. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo nós ficar com medo de uma tecnologia deles. Cara, nós temos que focar nos caras. Os caras estão se escondendo na moita. Eles estão se disfarçando para que nós não vejamos da onde é o nosso perigo. E nós ficamos focando numa coisa que não é tão perigosa assim. Cuidado com as pessoas, conscientes ou não, que fazem vocês desesperarem de medos desses tal de arcontes. Eles não são os perigos. São apenas como robôs, androides, equipamentos controlados. No que poderíamos chamar de algo meio que, né, via remoto. O perigo não está no controle para frente, ó. Não está do controle para frente, tá? Os arcontes se encontram do controle para frente. O perigo se encontra em quem está controlando, ó. Quem está controlando o controle, eles é que são perigo. Entendeu, pessoal? Meditação, as esferas de energia, comunicação com o seu eu superior, evitar perder o controle, nos autocontrolarmos, vigiai constantemente. Porque o mal não dorme. Ele está acordado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, pessoal, muitas pessoas que vêm falando de arcontes são manipuladas pelos próprios reptilianos através dos arcontes para criar essa coisa gigantesca para que você fique confuso, para que você fique com medo, para que você fique perturbado ou perturbada. Tá bom? Então, a gente não pode dar oportunidade. Cuidado com aquele que te faz temer. Tá? E uma coisa que eu falo para vocês. Lembrem quando eu disse para vocês no começo desse vídeo? Peraí. Ainda tô meio constipado. Aqui em Uberlândia é seco. O ar é seco e se acaba com... Eu tenho alergia. Lembra quando eu disse para vocês no começo desse vídeo que nós é que o quê? Nós é que alimentamos a dimensão? É claro! O ser humano só pensa em um sexo exacerbado, né? Ser humano, a vida do ser humano é sexo. O ser humano é pior do que cachorro no cio. É ou não é, Fabiana? Com certeza.
certeza. O ser humano é pior do que cachorro no cio. Descontrolado. É descontrolado. O ser humano pensa em sexo 24 horas e pegar todo mundo. A vizinha só não pega a mãe e a irmã, mas quer pegar todo mundo. Ah, eu sou pegador. Eu vou pra balada porque tem uns caras que também pegam também, viu? Tem uns caras estranhos aí, né, Fabiano? Tem umas coisas aí que... Tem um povo aí que é esquisito, mas pega também. O ser humano só pensa, né, no churrascão, se alimentar, de comer cadáveres, né? Ah, vou assistir o jogo de futebol. Aí você chama o seu melhor amigo, né? Vamos lá, vamos fazer aí Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, né? Aí você é flamenguista ou é corintiano, seu amigo é palmeirense ou é vascaíno. Aí tá ali jogando ali, seu amigo, ô meu amigo, eu te amo. Aquela cerveja tava... Vai lá buscar uma cervejinha lá no freezer pra mim. Rapaz, pega aquela geladinha com aquela névoa lá. Ai, aquela loira gelada. Vamos lá, torcendo. Ô, cara, é muito bom. É muito bom ter você aqui do meu lado para assistir esse jogo. Ô, gosto mais de você, cara, né? Vamos assistir o jogo? Vamos. Mas tá lá assistindo o jogo, aí de repente o outro mete um gol no outro, o outro já começa a ficar meio estranho, né? Quando termina o jogo, esse ou tá de mal... Ou tá querendo bater no outro, ou se não tá agarrando um cabelo do outro, esbofeteando na cara do outro. Pessoa liga na televisão, vai ver ser humano assistir o UFC, né? Aí, sabe o que acontece, pessoal? Esses reptilianos, eles fazem com os seres humanos... Quem aqui, aí, né? Quem aí gosta de rinha de cachorro? Rinha é briga. Aquelas pessoas, rinha de galo, mas vamos pegar de cachorro, rinha de cachorro pitbull, que é pior ainda, que ali o vencedor vive, o perdedor ele morre. Aí o que acontece, né? Aí você vê aquela coisa horrorosa. O tal do UFC para os alienígenas hostis é a rinha de cachorro, o ser humano. O ser humano, gente, se as pessoas tivessem compreensão, essas lutas, essas artes marciais que o nego mete a mão na orelha do outro, entendeu? Quem gosta desse negócio de luta, quem adora lutar é os reptilianos. Essas lutas de humanos, pra eles é a diversão, peraí. Enquanto o povo tá assim, vai lá, bate, o cara ganha, né? O pessoal fica todo mundo lá exacerbando e os arcontes só puxando energia. Só puxando energia, enviando energia por portais que vão a um lugar onde eles armazenam essa energia. Eles ficam lá assim, nó, que massa, hein? Nossa, é lá. Quanto mais sangue, melhor. Totalmente lógico. O cara, né, a mulher leva o carro no mecânico para consertar, o mecânico passa a perna. É mulher, vou cobrar 2 vezes mais, vou trocar as peças. O técnico de computador leva para consertar o computador pro técnico, o técnico vai, em vez dele consertar, trazer uma solução, o cara furta as peças boas e coloca as peças ruins. Fora, se eu for citar exemplo aqui, nós fica até 2019 falando. O ser humano, ele alimenta essa dimensão com esses pensamentos atrasados, com essa conduta atrasada. Tudo que vocês imaginarem, pedofilia, agressão, tudo isso alimenta a dimensão. Pornografia, tudo isso alimenta os arcontes, que retiram essa energia. Vamos sabotar os arcontes como? O dia em que a humanidade despertar de verdade, que ela conseguir num grau maior despertar, o que vai acontecer? A humanidade vai mudar a sua onda de frequência. A humanidade não vai mais ectoplasmar em excesso. E o que vai acontecer? Os arcontes vão ter dificuldades de operar na nossa dimensão e talvez na outra dimensão. Por quê? Seria a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte. O que alimenta? Isso aqui não é um celular, não, é um telefone fixo. Mas o que alimenta as ondas de telefone? O que alimenta as operadoras de telefonia celular? O que alimenta eles? Falem para mim. É quando você utiliza. Ó, para você, tá?
para você, digamos assim, utilizar o celular, você vai alimentar a operadora de telefonia celular que vai te oferecer um serviço, mas que para ela ficar funcionando, ativa e tendo lucro, você tem que utilizar o aparelho. Imagina que é um celular, você vai utilizar esse aparelho e esse aparelho vai o quê? Utilizar as ondas. Mas imagine, né, esse aparelho aqui somos nós. Então esse aparelho aqui, ele faz tudo o que a humanidade está fazendo aqui agora. Ele está com a carga 100% ativa, porque está fornecendo uma energia gigantesca para quem? Para os manipuladores. Mas, digamos que a humanidade faça assim, ó, desligar. E que você não utilize mais a onda da sua operadora. O que vai acontecer? A operadora terá dificuldades. E com o passar do tempo, a operadora irá o quê? Quebrar e fechar as portas e acabar a empresa. Quando a humanidade, o máximo, estiverem conscientes e acordar, o que vai acontecer? Né? Deixa eu verificar aqui se está tudo ok, a transmissão está funcionando ok. Então imaginem, para vocês perceberem, tá? A dimensão vai entrar em colapso. Vai entrar em colapso. Ah, Marcelo, é uma utopia? Parece ser uma utopia, porque eu vou dizer para vocês. O tempo está acabando, vão acabar com essa dimensão, vão retirar aqueles que não têm vibração suficiente para voltar para casa, vão deixar eles ir embora, sendo levados para os dominadores, para quem sabe no outro mundo, em outras vidas, eles consigam despertar lá. Como eu já fiz outros vídeos, tem muitos aqui que estão aqui agora, que passaram por planetas que passaram por uma ascensão, esses planetas foram libertos, os seres dominadores trouxeram muitos para cá, para o planeta Terra, e chegaram aqui naves, né? Tem pessoas que falam, chegam muitas naves, para esse controle aqui. Sempre está chegando novas levas de naves com espíritos que vão chegar, espíritos novos que serão recebidos por este planeta. Olha só, essas naves que chegam, Marcelo, chega mesmo? Chega direto naves aqui no planeta Terra com espíritos para viver uma experiência, né, na dimensão da Terra? Existe. Só que esquecem de te contar que essas naves que chegam são de outros mundos que foram libertos, que passaram por um processo que a Terra vai passar, e que esses que chegaram, estão chegando nessas naves, são espíritos que não conseguiram, que fracassaram em outros mundos, e estão aqui, são gados que vieram de uma outra fazenda e estão aqui agora. Então essas naves que aportam no mundo espiritual, astral, trazendo novos espíritos, são espíritos que estão vindo o quê? Estão vindo de outros planetas, como o planeta Terra, só que o planeta foi liberto. Então o que acontece? Essas megas naves estão trazendo espíritos, né, ou consciências, o que você quiser dar, de outros mundos para continuar aqui vivendo aqui. Então eles vão continuar vivendo aqui. Vocês têm que abrir o olho, ó. Vocês têm que abrir o olho, serem espertos com o que vocês ouvem na internet. Tem muitas pessoas trabalhando para os arcontes. Tem muitas pessoas trabalhando para os arcontes, ludibriando pessoas e levando pessoas para continuar no domínio dos arcontes. Os arcontes comandados por quem? Por seres extraterrestres, aquela aliança hostil, comandada pelos dracos e reptilianos. Você quer ser um que vai, né, vão chegar no outro mundo, imagina lá no outro mundo, a Terra vai ser liberta, ser levado. Aí chega assim, falou, pessoal, numa outra Terra, chegaram naves para o nosso comando aqui deste planeta, o comando aqui deste planeta, né, vamos chamar de Terra também. Chegaram aqui no comando deste planeta Terra nosso, naves que aportaram com hordas. Hordas seria aí muitos, né? Muitos espíritos que vão vir passar por uma experiência aqui. Somos nós, eu, você e todo mundo que não conseguiu aqui
né, não voltou para casa, não voltou para o seu planeta no cosmos, simplesmente vamos viver no outro mundo, porque os nossos dominadores foram despejados e nós somos levados juntos, porque eles são os nossos dominadores, nós pertencemos a eles. Esse é o trabalho dos chamados a despertar. É despertar. É acordar as pessoas. Como eu posso dizer, achar a palavra? Seria instruir. Instruir as pessoas ao quê? A ficarem espertas com tudo que ouvem e veem na internet, na televisão, em sites, para as pessoas perceberem. Então, perceberam que os arcontes não é aquele bicho papão horroroso que colocam para as pessoas? Que o bicho papão horroroso são os escamados que estão por trás do controle dos arcontes. Tá bom? Pessoal, vocês são capazes. Se vocês soubessem quem realmente vocês são, realmente, só um restart. A Terra está para receber um restart e eu vou dizer para vocês, no plano astral já estão começando a citar possíveis datas do reset da Terra. Eu talvez venha fazer um reset planetário 2, atualizado para vocês, tá bom? Mas pessoal, vocês são capazes, nós estamos aqui, nós estamos para aprender, não somos perfeitos, eu não sou perfeito, eu sou um poço de defeito, que até mesmo a Fabiana diz, você é insuportável às vezes, né? Você é chato que dói, mas nós estamos aqui para isso. Pertencemos a civilizações extraterrestres maravilhosas, seres maravilhosos, somos maravilhosos como eles, nossos eu superiores precisam e dependem de nós, nós conseguiremos, nós somos fortes. Agora é lógico, não pode ter preguiça. Tem pessoas que têm preguiça de lutar. Aí esses preguiçosos que se cansam muito rápido merecem ir para outros mundos, né? Chegar lá e chegou uma nave, uma nave com uma horda de espíritos. Então, tchau, tchau para todo mundo, né? Não sei se até eu posso estar indo, né? Mas eu vou fazer o possível para não ir. Mas aqui, para sair das garras desses seres, tem que ser guerreiros. E muitas das civilizações de vocês, de onde vocês vêm, vocês são guerreiros. Suas civilizações são guerreiras. Seus eus maiores são tudo guerreiros. Então, pessoal, confiem em vocês, creiam em vocês, porque se vocês soubessem quem realmente vocês são, vocês jamais sentiriam qualquer tipo de medo aqui nessa dimensão. Fazem vocês sentir medo porque, na realidade, eles fazem vocês não saberem quem vocês são. Mas esta aqui é um lugar para pessoas valentes, né? Então, os valentes conseguirão sair daqui com esforços. Agora, né, corpo mole, então, babau, tchau, tchau. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu aqui, depois dá uma chegadinha lá no canal. Aperta o joinha lá pra gente. Você que assistiu no canal, deixa o seu joinha, muito importante. Compartilhe, faça o que você quiser. Chamados a despertar é de vocês. Eu estou aqui para ajudar. E amanhã nós temos mais um encontro, tá bom? Fabiana, quer mandar um abraço, um beijo para os nossos amigos? Um beijo, um abraço para todo mundo. Muita luz e ânimo. Vamos ter força. Força, hein, galera? Aqui, ó. Força no muque. Um forte abraço. Um beijão para todos vocês, aonde quer que vocês encontrem, aonde quer que vocês estejam, seja o horário que você vem assistir, de noite, de tarde, o horário que você assistir, onde se encontrar. Muito obrigado pela sua atenção, imensamente grato e honrado em poder servi-los, tá bom? Tchau, tchau.